Olá, concurseiro, olá, concurseira. Meu nome é Ricardo e eu estou aqui nesse aulão de véspera para o MTE, Cargo Auditor Fiscal. É importante saber, claro, que agora nós temos dois módulos, duas partes de 30 minutos, onde tentaremos revisar ou rever todos os principais itens do nosso programa. O concurso é elaborado por quem? Pelo CESP, que tem aquela característica de questões certas e erradas. Então, o que nós faremos agora é justamente isso. Nós vamos analisar os principais pontos, simulando possíveis assuntos. É claro que é muito importante saber um pouquinho sobre os macetes, não é? Macete, Ricardo, macete. Macete tem que ter. Mas por que macete? Imagine só, lembre-se do seguinte que eu estou falando. Somente para as questões difíceis, só para as difíceis. Quando aparecer uma palavra assim, ó, no meio do item, pode, uma das formas, quem sabe, a questão tende a estar correta. Quando aparece nunca, jamais, apenas, de forma alguma, a questão tende a estar errada. Beleza? Joia? Agora vamos fazer o seguinte, eu vou começar em uma sequência, analisando os principais itens a respeito do teu conteúdo. Agora, você concorda que o nosso conteúdo pelo edital é bem extenso. Então não pense que a gente vai conseguir cobrir tudo aqui. Nós vamos ver os pontos principais com base nas últimas provas que o CESP elaborou, justamente para tentar acertar lá na bucha a tua questão. Então eu começo analisando algumas questões a respeito do Windows. Olha aqui comigo. O Windows, aqui no caso, estou usando o Windows 7, ele é o nosso sistema operacional que eles cobram. Cobram também o Linux, né? Então vamos analisando, fazendo uma comparação entre o Windows e Linux, tá ok? Aqui então eu tenho o Windows 7, esta barra aqui é a minha barra de tarefas e aqui eu tenho minha área de notificação, ok? Na minha área de trabalho eu tenho ícones, vários deles. O que eu gostaria que você soubesse? Olha só, vou criar uma pasta, botão direito, novo, pasta. Vou colocar o nome assim, ó, tá difícil de digitar, é aulão. Beleza, aulão. Esta é uma pasta, eu abro, ela está vazia, eu fecho, tá ali ela bonitinha, estão vendo? É uma pasta. Atenção, quando eu falo de Linux, eu posso usar o termo pasta lá? Sim, eu posso. Só que o normal lá é tratarmos como diretório. Aqui também posso usar diretório? Só que o normal é usarmos como pasta. Então, lembre-se, diretório e pasta são sinônimos. Uma pasta pode ter subpastas, um diretório, subdiretórios. Bacana? Joia? Sem estresse? Agora uma coisa que dá estresse aqui, ó. Quando você aperta o botão direito em cima de uma pasta ou em cima de um arquivo, você pode encontrar uma opção chamada propriedades. Então vamos ficar atento à questão do botão direito em cima de uma pasta ou de um arquivo e a questão das propriedades. Olha só, venho nessa pasta, botão direito e escolho lá, ó, propriedades. Aqui nas propriedades eu encontro, por exemplo, o nome da pasta, poderia até trocar o nome dela diretamente aqui. Encontro aqui, por exemplo, o tipo, que é uma pasta de arquivos vazia não ocupa espaço. Eu tenho, claro, a questão dos atributos, criação e outros recursos mais. Tenho também a questão de compartilhamento, posso compartilhá-la para que ela fique visível na rede sem problema nenhum, tá? Isso é importante saber, bem importante. Se fosse um arquivo, você vai ver que tem informações diferentes. Por exemplo, vou pegar essa apresentação do PowerPoint, vou fazer botão direito e vou escolher propriedades. Você vê que as informações são outras. Eu consigo, por exemplo, trocar o nome do arquivo, eu consigo ver a extensão do arquivo, consigo ver o programa padrão. Programa padrão? Olha só, iniciar e escolho programas padrão. O que vem a ser o programa padrão? Programa padrão é aquele que você usa por padrão, para abrir determinado arquivo. Então, olha só, você tem um computador que tem 3 programas que abrem imagens. Qual é o programa padrão? O programa padrão é aquele que você dá duplo clique e ele, pumba, abre a imagem. Quer ver? Olha aqui comigo. Eu venho aqui, localizar uma imagem. Posso mexer aqui, ó, nos modos de exibição, por exemplo, tá? Vou maximizar essa aqui e vou pegar esta imagem. Duplo clique, ó, ela abriu com o visualizador de fotos do Windows, tá vendo? Ctrl Z, que é o desfazer, Ctrl V, que é o colar, Ctrl X, que é o recortar, tá? Baixei da internet essa imagem, já viu, né? Agora fazer o seguinte, ó, botão direito em cima dela, escolho abrir
com, aí escolho qual desses. Este computador que eu estou usando pode abrir imagens com todos esses. Se eu escolher Microsoft Office 2000, o que acontece? Ele vai mostrar com outro programa. Mas veja, se eu volto lá e dou um duplo clique, abre com visualizador de fotos. Então, eu escolhi um programa temporariamente para abrir aquela imagem, mas eu poderia escolher o padrão, que toda vez que eu dou duplo clique, abre. Neste meu exemplo, é o visualizador de fax, de imagens, do próprio de fotos, do próprio Windows. Eu vou agora fazer o seguinte, eu vou mudar o padrão. Observa. Eu poderia usar simplesmente o iniciar programas padrão, mas não, vou fazer diferente. Botão direito abrir com. Botão direito tem um monte de opções legais, hein? Botão direito abrir com. Aí eu escolho, ao invés de clicar aqui, se eu clicar ele vai abrir direto. Então eu vou lá onde diz escolher programa padrão. Aí ele vai mostrar os programas e eu marco aqui embaixo, ó, sempre usar o programa selecionado para abrir esse tipo de arquivo. Dou OK, pronto. Agora observe, todas as imagens elas começarão a ser abertas só por esse programa, ó, duplo clique. Ó, Microsoft Office, tá vendo? Ó? Isso aqui é uma mensagem dentro de uma garrafa, na verdade é um pendrive aqui, tá? Se você observar, eu tenho como vincular e escolher então os programas que são programas padrão. Então aqui no alterar eu também troco o programa padrão. Estou na propriedade daquela janela, daquele arquivo. Escolho o local, ou vejo o local, o tamanho que ocupa no computador. Vejo outras informações como data de criação e tudo mais. Se eu quero mais informações, eu tenho em detalhes, mais informações ainda. Até se repetem as informações, mas muito importante saber, tá? Muito importante saber. Então este botão direito em cima de um arquivo, eu tenho essas opções. Dentro do Windows, eu tenho outras situações importantes, ainda mais quando eu trato de manutenção, de operação de arquivos e pastas. Olha o que eu vou fazer. Eu vou abrir uma janela do Word. Olha, abro uma janela do Word. Nessa janela, eu vou aqui aumentar o tamanho da letra. Ricardo, eles gostam de cobrar tecla de atalho? Não. Sabia que o CESP não gosta muito de cobrar tecla de atalho? Eles podem cobrar? Podem, mas não gostam muito. Ricardo, você tá louco? Ele recém cobrou agora na prova da Polícia Rodoviária Federal. Calma, não acabei de falar ainda. Não acabei de falar. Olha só, eles gostam de cobrar? Gostam. Que tipo de tecla de atalho? Ctrl N, negrito. Ctrl I, itálico. Ctrl S, sublinhado. E as mesmas lá no Writer, por exemplo. Ctrl B, de bold, negrito. Ctrl I, de italic, itálico em inglês. E Ctrl U, de underline, sublinhado em inglês. Veja, todas as teclas de atalho lá do Writer e do Calc, elas são todas tendendo ao inglês. Quer um exemplo? Como que é abrir em inglês? Open, Ctrl O. Como que é salvar em inglês? Save, Ctrl S. Como que é, por exemplo, novo em inglês? New, Ctrl N, novo. Isso aonde? Lá no Writer e no Calc. Aqui no Word é um pouco diferente. Algumas teclas de atalho são iguais. Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V. Ctrl Z, que é o desfazer, Ctrl P, que é o imprimir. Essas mais comuns, eles até podem cobrar. Agora, as mais complexas, não vão cobrar, é muito difícil. Aquelas mais triviais, mais do dia a dia, sim, essas eles podem cobrar, ok? Então veja, eu estou aqui no Word e estou criando um arquivo. Acompanha. Aumentei o tamanho e agora eu vou digitar. Ricardo, eu quero muito passar no concurso. Eu sei disso, tá? Isso aqui, se eu não salvar, eu vou perder, então clico para salvar. Escolho o local na área de trabalho, vou colocar o nome do arquivo, realidade, tá? Salvei, fechei, tá lá o arquivo. O programa padrão nesse caso é o Word. Eu dou duplo clique, ele abre o Word, tá vendo? Vou minimizar isso, minimizei. Agora eu clico nesse arquivo uma vez, ele está marcado, ele está selecionado, e eu clico uma vez na palavra realidade. O que acontece? Ele abre para renomear. Exatamente. Você tem lá um arquivo, ele está selecionado. Quando você clica uma vez no nome do arquivo, ele abre para renomear, sabiam? Ou eu posso, se quiser, apertar F2. É uma tecla de atalho, não vai cair, tá? Mas botão direito renomear, um clique simples no nome do arquivo que já está selecionado, opa, isso sim, isso vai cair. Poderia eu renomear este arquivo para, sei lá, Ricardo? Se eu apertar Enter agora, digitei Ricardo. Se eu digitar Enter, ele vai renomear? Enter. Não vai. Por que não? Porque o arquivo está aberto.
Arquivos abertos não podem ser excluídos, não podem ser recortados, não podem ser renomeados. Por quê? Porque ele está aberto. Primeiro eu fecho, depois eu faço isso. Quer ver? Olha comigo. Botão direito, fecho o arquivo. Aí eu faço o quê? Ao invés de abrir, ele está fechado. Clico uma vez, aí clico outra no nome, ele abre para renomear. Me diga, o nome poderia ser assim, ó? Parênteses, 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 joguinho da velha, joguinho da velha, joguinho da velha, joguinho da velha. Poderia? Ah, vai dizer não, não poderia. Poderia sim, olha só. Pã. Ah, Ricardo, eu tenho uma desculpa. Que desculpa? É que tá muito pequenininho, não consegui enxergar. É desculpa esfarrapada. Por quê? Porque ele nem deixa escrever aqueles caracteres que não pode. Quer ver? Olha comigo. Clico uma vez no nome, abriu para renomear. Eu vou colocar, por exemplo, o asterístico que nem dizia a minha avó. Asterístico, ó, ele não deixa. Então, alguns caracteres não podem ser usados para nomear arquivos e pastas. São eles: todas as barras, parecendo cara de avião, né? As entradas estão, não. Todas as barras, asterístico, é asterisco e interrogação, tá? Asterisco e interrogação, os que se repetem, aspas e dois pontos, e menor e maior. Esses caras eu não posso usar. Ricardo, você sugere que eu fique fazendo mímicas no banheiro para decorar? É uma alternativa, tá? O CESP pode cobrar isso? De uma forma indireta, ele pode. Portanto, legal saber quais os itens, quais eu não posso usar para nomear arquivos e pastas, beleza? Dentro do Windows eu ainda tenho uma coisinha. Eu posso excluir os arquivos, sabiam disso? E tem uma coisa que é muito importante e gostaria que você soubesse. Quando você exclui alguma coisa no computador, essa coisa vai para a lixeira. Ah, jura, Ricardo? Juro. E digo mais para você, o conteúdo da lixeira ocupa espaço no computador. Você não pode esquecer isso. Quando você esvazia a lixeira, o que acontece? Libera espaço. Ricardo, o espaço em disco, no caso do meu HD, ele pode ser controlado? Eu posso fazer um filtro para ver o que eu posso ou não excluir? Claro que pode. O próprio Windows traz uma ferramenta, traz um acessório para isso. Acessório? Alguns recursos vêm junto com o Windows, outros não. O Word, Excel, PowerPoint não vem junto com o Windows, tá? Alguns vêm. Dá uma olhada aqui comigo. Iniciar todos os programas. Procuro um lugar chamado Acessórios. E aí eu tenho um monte de coisicas que vem junto. Ó, não esquece, tem, por exemplo, o prompt de comando, para você digitar comandos e tudo mais. Aí vai iniciar todos os programas, acessórios. Você tem, por exemplo, ainda aqui, ó, as ferramentas do sistema. Lá você vai encontrar desde um agendador de tarefas para agendar determinadas tarefas para você, o desfragmentador de disco, lembra? Desfragmentador de disco, ele reorganiza os dados que foram gravados no pendrive, que foram gravados no teu HD, para quê? Para que aumente o tempo médio de acesso a eles. Não quer dizer que o computador vai ter mais espaço. Não. Libera, esvazia a lixeira, tem mais espaço no computador. Agora passa o desfragmentador, organiza os dados, não quer dizer ter mais espaço, organiza, tá? Organiza, beleza? Organiza. Que daí na próxima vez ele tem um acesso mais rápido a esse arquivo. Tudo bem? Nessas ferramentas do sistema eu também encontro limpeza de disco. A limpeza de disco tem qual finalidade? Me ajudar a escolher alguns arquivos, que eu possa remover do meu computador para liberar mais espaço. Toda vez que você dá botão direito em uma letra de unidade, te dá essa opção nas propriedades. Quer ver? Venha comigo. Poderia eu clicar em limpeza de disco, mas se eu fizer iniciar computador, vejo as unidades. Venho nessa, que é o C2 pontos, botão direito, formatar. Não, formatar não. Porque quando eu faço formatar, acontece o que com os meus dados? Eu perco. Tudo bem? Eu perco. Então olha o que eu vou. Faço assim, ó. Venho aqui e faço propriedades. Aqui diz quanto eu estou usando proporcionalmente com esse gráfico aqui, ó, de pizza. E eu vejo aqui, ó, limpeza de disco, tá? Que é aquela ferramenta, ok? Joia? Então eu dou uma dica. Legal sempre dar uma olhada nisso também, ó. Escolher uma unidade, botão direito, propriedades. Ó, sistema de arquivos, NTFS. Sempre o Windows vai estar instalado em NTFS. Sempre, entendeu? Sempre. Windows 7. Sempre. Quando você vai formatar, por exemplo, um pendrive, que é um meio de dispositivo de memória removível, saiba do que eu estou te falando. Você, quando vai formatar, pode escolher. Ah, eu quero que formate NTFS ou FAT, FAT32, que são sistemas de arquivos mais antigos. Tudo bem?
Me diga, eu falei da lixeira que ocupa espaço, mas me diga só, eu para mandar para a lixeira uso um recurso de exclusão, não é? Recurso de exclusão. Beleza, olha comigo. Eu seleciono, por exemplo, um arquivo aqui, aperto Del. Quando eu aperto Del, mostra a lixeira, do tipo, estou indo para a lixeira. Se eu aperto Shift e depois Del, ele mostra este ícone, dizendo então, presta atenção que isso é importante, que não vai para a lixeira, não canso de repetir. Clico sim, perdi para sempre. Na lixeira não tem aquele arquivo, tá? Então, Shift mais qualquer comando de exclusão exclui o arquivo sem que ele vá para a lixeira. Beleza? Joia? Isso é bem importante, não pode esquecer. Você sabia que para eu configurar as coisas, tanto aqui como no Linux, eu tenho uma área de configuração? No Windows eu chamo de painel de controle. No painel de controle existe uma coisa bem bacana que eu quero que você veja. Olha aqui. Eu clico em iniciar, vou em painel de controle e eu vejo contas de usuário e segurança familiar. Clico em contas de usuário e eu vejo que eu tenho o controle dos usuários. Coloco gerenciar outra conta, vejo que eu tenho 2 aqui, por exemplo, ó. Ricardo, que é administrador do sistema e está protegido por senha. E aqui Aula, que é só administrador e não tem senha. Vou clicar em criar uma nova conta. Veja e presta atenção. Usuário padrão e administrador. Quando você cria uma nova conta de usuário, você pode definir se essa conta vai ser com poderes, com privilégios de administrador ou se ela será com utilização padrão. Padrão é limitado, não pode esquecer. E que imagine só, você está vendo ali 2 contas, uma está escrito administrador, outra está escrito padrão. Aí o cara te pergunta, a conta padrão quer dizer que é o usuário que já vem no Windows por padrão. Não é! Você configura e cria usuários no estilo padrão quando eles são limitados. Eles podem fazer configurações que são atinentes a ele, mas não pode fazer configurações que alterem outras situações de outros usuários. Remover um programa, fazer alterações de segurança no computador, isso é importante. Saiba, o Linux também é multiusuário, também tem vários usuários. E o que é importante saber do Linux? Qual é o superusuário no Linux? O root, R-O-O-T. Root é o superusuário, é o usuário com perfil de administrador, mas eu posso criar outros usuários, inclusive outros usuários também com esse perfil de administração. Tudo bem? Outra coisa legal de lembrar do Linux é o seguinte, o kernel ou kernel é o núcleo do sistema operacional, é o núcleo do Linux. Joia? Beleza? Ah, tem mais 1 milhão de coisas? Claro que tem. Lembre-se, isso aqui é um aulão, uma revisão de véspera para ver o que pode ou o que não pode cair. Você sabia que ele cobra de nós, os editores de texto, tanto Writer como Word? Sim, ele coloca lá Office e BR Office. Pode cobrar os 2. O que eu quero saber? Veja, lá da parte do BR Office, conhecer bem o que questões? Olha comigo. Posso conhecer lá do BR Office. Vou clicar aqui, vou usar o LibreOffice, que é a versão mais nova, mas poderia estar usando o BR Office também. Nada impede que ele utilize o BR Office, que é mais antigo, tá? Então veja, vou abrir aqui essa parte inicial, vou escolher aqui texto. Abre o texto, ó, que belezura, tá? Coisas que eu gostaria que você soubesse do Writer antes. Eu consigo arquivo, exportar como PDF. Não que o Word eu não possa. É claro que eu posso. Posso exportar como PDF lá no Word, posso exportar como PDF aqui no Writer também, sem problema nenhum. Isso é muito importante, você não pode esquecer. Mas tem um botãozinho aqui no Writer, puxa, que é bacana que você saiba. Olha comigo. No Writer tem um botãozinho aqui, ó. Deixa eu digitar qualquer coisa aqui. É um botãozinho que serve para exportar diretamente como PDF. Enquanto você vir aqui no arquivo, exportar como PDF, e ele abrir um monte de opções, aqui você clica diretamente, ele faz o quê? Exporta diretamente o PDF para você, tá? Não esquece que a correção ortográfica e gramatical tem uma tecla de atalho. Ricardo, ele pode cobrar essa tecla de atalho? Ela é igual aqui, é igual no Calc, é igual no Word, é igual no Excel. F7. F7 é a tecla de atalho para correção ortográfica. Agora veja só, dentro do Writer, dentro do Calc, fica no menu Ferramentas. E dentro do Word e do Excel? Dentro do Word e do Excel, em se tratando da versão 2010, fica lá na faixa de opções, na guia chamada Revisão. Vamos dar uma olhada. Então, olha,
Saindo do Writer, porque bem parecido, né? Desde o pincel, desde o desfazer, tudo bem parecido. Se eu abrir o Word, o que eu tenho? Olha isso, já abriu assim, é um presságio, é um presságio, é um presságio. Abriu daquele jeito, é um presságio. Presságio por quê, Ricardo? Vou te dar a letra agora, então presta atenção, foi um presságio. Olha aqui comigo. Essa janela ela não está maximizada, ela está restaurada. Eu vou aumentar o tamanho. Dugo, 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 dugo. Viram? Por que dugo, dugo? Já falei para dar sorte. Aumento o tamanho, vou colocar Ricardo. Ricardo lindo? Não, menos Ricardo. Tá bom. Ricardo humilde. Pronto. Se eu clico onde diz Ricardo, eu posso deixar aqui, vai ficar vermelho, não vai? Vai. Negrito, vai? Vai. Beleza? Tudo bem? Vai, Ricardo, eu tenho que selecionar. Eu tenho que selecionar? Eu preciso selecionar para aplicar uma formatação a uma palavra? Não. Uma formatação a um parágrafo? Olha aqui. Se eu clico aqui, ficou vermelho. Se eu clico aqui, ficou negrito. Não preciso selecionar. Se fosse só uma parte, tudo bem, teria que selecionar. Se não, não. Tá? Isso é bem importante, não esquece que isso é bem importante. Bem, fique olhando aqui, ó. Cliquei em humilde. Agora eu vou diminuir o tamanho da janela. Ó. Fique olhando esse grupo fonte para ver o que vai acontecer. Ó, tô diminuindo, tô diminuindo, tô diminuindo, tô diminuindo, tô diminuindo, diminuindo. Opa, ficou assim. Se eu clicar aqui, vai ficar vermelho? Não, não vai. Como não? Você acabou de fazer. Olha só. Como você diminuiu muito a janela, ele pegou um dos símbolos e elencou como representante daquele grupo fonte. Quando você clica, ele mostra o grupo e aí você escolhe a função. Tudo bem? Então tome cuidado com isso. Maximizo a janela e vamos direto a questões importantes do Word. Entre elas, o taxado, ó, taxado. É um efeito da fonte. Eu tenho mais efeitos da fonte? Tenho. Tenho subscrito, tenho sobrescrito, tenho vários efeitos. Mas eu gostaria que você observasse que no canto direito inferior aqui do grupo fonte existe esse tico-tico. Eu vou clicar nesse tico-tico, ó. Cliquei no tico-tico, ele abriu mais configurações. Uma coisa é o estilo da fonte. Do estilo da fonte eu digo, tem negrito, tem itálico, negrito itálico. Mas e os efeitos? Tem vários efeitos. Tem o efeito que está aí pingando para cair, ou seja, está quase caindo, que é o efeito Versalete. Ricardo, Versalete é para rimar com o nome da tua mãe, Marisete? Não, não tem nada a ver. Nada a ver. Versalete é um estilo que... é um efeito. É efeito, não é estilo, é efeito. Que faz o quê? Que deixa todas as letras maiúsculas. Pera aí, Ricardo, tem uma coisa errada. Mostra o teu computador ali. O que tem? Mostra ali. Vem aqui, então. Já tem ali, ó, todas maiúsculas. Versalete também deixa todas maiúsculas? Mas quem era maiúscula fica mais maiúscula. Não, não existe esse termo, né? Ela fica maior. Não entendi ainda, Ricardo. Me acompanha aqui. Vou fazer um documento novo. Ó, vou aumentar o tamanho bem bastantão para você ver. Vou escrever Ricardo. Observe que Ricardo, eu tenho o R maiúsculo e o resto minúsculo. Se eu clico no tico-tico e mando todo mundo ficar com efeito maiúsculo, todas ficam maiúsculas. Ctrl Z, que é o desfazer. Se eu clico no tico-tico e eu escolho Versalete, o que acontece? Todas ficam maiúsculas. Só que a primeira fica maior de tamanho, ela fica mais maiúscula. Isto é Versalete. Nossa, eu não sabia disso, nem eu, tá? A parte mais importante, sem dúvida, é conhecer que nessa parte página inicial eu tenho as questões de edição e de formatação. No inserir, eu vou encontrar opções como instantâneo, para fazer prints da tela ou screenshots. Como assim? Instantâneo, escolho a janela que está aberta na área de trabalho ou faço o recorte. Quando eu vou fazer recorte, ele pergunta, que parte? Ah, eu quero recortar esse pedaço. Pronto, esse pedaço virou uma imagem. Então, isso é o instantâneo. Smart Art é aquele recurso com vários diagramas, organogramas, bem bonitinho. Esses dois caras caem bastante, tá? Mas não há dúvida que a guia, deixa eu apagar aqui, não há dúvida que a guia que mais cai é a guia layout da página. E qual parte do layout da página? Essa parte que fala configurar página. E por quê? Porque nessa parte eu vou mexer na margem ou nas margens, na orientação do papel, eu vou mexer nas colunas. Decora, por favor, tem tempo para a prova, eu estou te pedindo, por favor. Eu só não vou ficar de joelhos que meu diretor briga comigo se eu pulo muito aqui. Então, por favor, eu estou te dizendo, decora, conheça bem os itens desse grupo do layout da página. Olha, eu vou te mostrar, estou te avisando. Olha aqui, layout da página, margens,
tem algumas margens que já são pré-definidas. Inclusive, nas margens personalizadas, eu encontro um nome chamado medianis. Medianis é uma área que serve para quê? Para espaço extra para encadernar. Imagine você encadernando e quando você encaderna, você acaba furando o pedaço da margem. Medianis é o espaço extra para encadernar. O que mais que eu vejo de importante aqui? Ó, orientação do papel. Eu tenho tamanho do papel. Decora, colunas, não fica em inserir colunas. Fica aqui, ó, layout da página, colunas. Tudo bem? Aí eu tenho hifenização, que é a separação silábica dos dados dentro do meu computador. Eu tenho, não vai confundir esse 1, 2, 3 com esse 1, 2, 3 aqui, ó, tá louco? Por quê? Esse 1, 2, 3 aqui, ó, é um marcador. Por exemplo, minha mulher manda eu fazer compras no supermercado. Arroz, ela pede. Ela pede feijão, ela pede. Meu diretor está falando para mim que eu digitei errado. Não digitei errado, é assim mesmo. Ela escreve desse jeito, tá? Sério, Ricardo? Não, é mentira, ela não escreve assim. Tô só sacaneando você. Ó, feijão, quero fazer um subtópico. Aperto Tab, fez um subtópico. Tab, Tab, Tab. Quero voltar. Shift, Tab, Shift, Tab, Shift, Tab. Isso aqui, ó, é uma lista numerada. O que eu quero te dizer é o seguinte, ó, documento novo, vou aumentar o tamanho da letra, vou diminuir o zoom para você enxergar, ó. Ricardo, estou gostando muito desta revisão, eu acho que vou passar com, tá espanhol ali, com certeza, tá? Olha só, se eu venho e clico layout da página e clico aqui, ele vai numerar as linhas. Já viu aquela questão de português? A questão de português que ele mostra um texto, segundo texto da linha 2. Como é que ele numera a linha? Numera assim, ó, numeração de linhas. Mas o Writer também tem isso? Lá no menu ferramentas também tem. Lembre-se disso para a prova. Ele não vai ficar menosprezando o Word em relação ao Writer e do Writer em relação ao Word. Não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso, tá? Então fique bem tranquilo, bem sossegado. Veja aqui, ó. Em cima dele eu tenho as quebras de seção, de página e tudo bem. A quebra de página também pode ser inserida aqui, ó. Página, quebra de página. Não inserir. Mas aqui no layout da página também eu tenho a opção de inserções, tá? Referências, onde eu encontro, por exemplo, tudo que é automático, nota de rodapé, sumário, correspondência. Sempre que fala em correspondência, relaciona com mala direta, beleza? Joia? E aí chegamos na nossa guia revisão. A revisão é o lugar onde eu encontro a correção ortográfica e gramatical. Por favor, eu já te falei hoje e agora, me diga qual é a tecla de atalho para correção ortográfica? F7, muito bem. E em qual guia que está? Revisão. Olha aqui. Clico em revisão, vou encontrar a ortografia e gramática. Tá vendo? Outros itens são importantes também, mas não tanto quanto esse. Em exibição, as questões mais visuais, como por exemplo régua, o zoom, que fica aqui embaixo também na barra de status. Tudo bem? Ao analisar o Writer, o que eu digo que é mais importante? Veja, esse é do LibreOffice já. Nós temos o copiar formatos, que tem lá também. Ricardo, eu não lembro o que é isso, é a vassoura? Que vassoura? Tá louco? É um pincel, tá? O pincel de estilo. Aquele meio sanguinário, ali tem um sangue embaixo, não é sangue, gente, é vermelho, pronto, tá? Então ele tem um vermelhinho ali, no Word é um pouco diferente. Olha aqui comigo. Vou mostrar no Word, mas é igual lá dentro do Writer. Enter. Aí eu ponho assim, ó, mostra como funciona isso. Eu clico aqui onde diz gostando e vou formatar. Vou deixar vermelho, vou deixar sublinhado, vou deixar negrito. Clico no pincel e escolho esse pedacinho. O pedacinho ficou com a formatação. Viu? Clico aqui nessa formatação, pincel, seleciono um pedacinho, ficou com a formatação. Viu? Clico aqui, uso o pincel e clico em uma palavra. Cliquei, recebeu a formatação. Pincel faz isso. Pega uma formatação de um lugar e leva para o outro, pronto. E se eu quisesse limpar a formatação? Mas tem um botão lá na página inicial. Olha aqui. Seleciono, uso aqui, ó, esse botão e eu limpo a formatação. Também dá. Mas estávamos falando de Writer. Então, ó, F7 correção, bem parecido. Tem a parte de alinhamento, a parte de tabulação, tudo igualzinho, tá? Então, o que eu tenho de importante aqui, para fechar mesmo a questão do Writer, é clique em formatar, e eu tenho aqui, ó, além de colunas, que é importante, saber que não está em inserir, está em formatar colunas, é saber do formatar página. O que eu encontro no formatar página?
configuração de margens, papel. Se você não sabe nem onde configurar o papel e a margem, está perdido. Então, dentro do Writer, formatar página. Lá no Word, layout da página, a parte de margens, de orientação, que nem eu já pedi para você decorar. Bem, chegamos ao final dessa primeira etapa do nosso aulão de véspera do MTE. Na próxima etapa, no próximo conjunto, nós veremos então Excel, PowerPoint e Internet. Até lá!